O Fabrício enviou a seguinte pergunta: como vocês veem o mercado de startups no Brasil, visto que muito se fala em investidores e pouco se vê de investimentos? Pergunta do Fabrício. Ricardo. Olha, quando você... Primeiro, nunca teve tanta startup quanto hoje. E isso, em grande parte, se deve também à internet. A facilidade de você encontrar informação e, principalmente, a facilidade de você chegar no seu público, certo? Você não precisa mais gastar zilhões em mídia tradicional, por assim dizer. Você tem lá o seu público, se você fizer o seu trabalho de marca, o seu trabalho nas mídias sociais mesmo, de uma maneira interessante, você vai conseguir chegar em quem te interessa. Agora, existe uma coisa que está na mentalidade muito mais até do empreendedor brasileiro, que é de que você precisa contar com somas muito altas de investimentos de terceiros, para conseguir viabilizar o seu negócio. Em alguns casos isso é a mais pura verdade. Em outros casos, nem tanto. E a maioria dos casos, nem tanto, né? Então você consegue colocar a tua empresa a campo sem precisar de investimento de terceiro. Você consegue fazer isso sozinho, com um sócio, com o teu trabalho. Hoje, isso é mais possível do que em qualquer momento da história da humanidade, né? Então isso tem que ser visto com um pouco mais de cuidado. As empresas estão aí, os investidores estão aí também, estão investindo, mas existe de fato uma dificuldade, pelo menos por parte dos investidores, em falar, ok, eu me interessei por este projeto, gostei disso, então vou investir tanto nisso. E aí é um momento de aprendizado mesmo, de como é que você vende o negócio, como é que você vende a ideia, né? Que é mais difícil que vender um negócio, porque uma ideia é muito mais abstrata. Como é que você convence a pessoa, como é que você pede, você tem toda uma mecânica que está envolvida. Mas acho que o mais importante do que buscar investimento é encampar a ideia com o que você já tem, que são os seus braços, né? É o mais importante, o teu braço e o teu cérebro, né? São as coisas mais importantes que existe hoje. Olha, em 89 eu estava lá no show do Legião Urbana cantando que o Brasil é o país do futuro. O futuro chegou, minha gente. O futuro é aqui, é agora, sabe? Você dá um passo, tem uma oportunidade. Esses dias eu estava conversando com um investidor internacional, ele falou assim, Gil, a gente investiu tudo que podia nos Estados Unidos, tudo na Europa, tudo na Ásia. Sobrou vocês na América do Sul e a África. E o Brasil é a bola da vez. Então aproveitem isso, pessoal. E aí o que está em jogo? Eu estava em Londres agora, estava na capa do jornal. Precisamos criar a próxima startup que vai valer $1 bilhão, o próximo Facebook. O Facebook foi criado, já passou, mas tem tanta coisa acontecendo aqui. Na Campus Party, ano passado, teve 100 novas startups. Esse ano teve 400 startups. Só que é um mundo difícil, porque é a menor taxa de desemprego desse país dos últimos 8 anos. Então tem emprego sobrando. Mas se você ainda não tem condições de largar seu emprego, chega à noite na sua casa. Isso. E aí faz a sua startup. E daqui a um ano pede as contas. É assim, vamos empreender, pessoal. Tá no sangue do brasileiro. É o país. E assim, o dinheiro tá vindo. E ele vai vir para as startups, para as pequenas. E tem gente do Brasil inteiro fazendo. Garotos de 19 anos em Porto Alegre. Garotos no Rio Grande do Norte. Em João Pessoa. É um Brasil empreendedor. Tá na hora, pessoal. O Brasil é o futuro agora. Vamos aproveitar isso. Ah, mas eu não queria largar meu emprego. Não tem problema. Faz à noite. Faz na madrugada, entendeu? Abre mão de um pouquinho de horas de ficar, sei lá, vendo alguma coisa ou num bar para fazer uma startup. E vai porque vender. Se você quer montar uma empresa, você vai ter que abrir mão em algum momento da vida de um monte de hora para fazer um monte de coisa. E então, o que é bacana, tem dezenas de linhas de financiamento para as startups no Brasil, sabe? Tem estadual, federal, municipal, só que ninguém está parando para fazer um simples projetinho no Word de 5 páginas, entendeu? Então assim, vai procurar seus professores de empreendedorismo, vai no Sebrae, enfim, vai ter agora o Ministério da Micro e Pequena Empresa, tem tanta gente querendo fazer isso e a gente vai ter que, 50% dos nossos empregos está nessas microempresas, nessas startups. A gente vai ser a próxima que vai fazer $1 bilhão como startup. Tomara. Pergunta enviada por Edson Júnior. O que vocês podem falar sobre internet 2.0, 3.0, 4.0, enfim, o que mais vem por aí? Vamos lá, cara. Olha, a internet, assim, ela começou lá atrás e ela vem evoluindo sempre. Eu não sei de dividir isso em 1.0, 2.0, 3.0, 4, 5.0. No final das contas é a única coisa que vai evoluindo, né? E vai evoluindo de acordo com a nossa própria evolução como usuário. A gente não tinha aquela vontade louca de contribuir, de colaborar na década de 90. Tudo bem que não tinha os meios para tal, mas não existia essa mentalidade tão forte quanto existe hoje, né? Então o que vem por aí? Bom, se a gente já tem essa vontade, se essa vontade é crescente,
muito provavelmente muito mais conteúdo vai ser despejado diariamente, despejado não no sentido pejorativo, no sentido, né, positivo mesmo, vai ser despejado na rede. Isso vai deixar a gente com uma grande situação na mão. Ok, se você tem aí zilhões e zilhões de conteúdo, seja em vídeo, seja em artigos, seja em qualquer que seja o formato dele, fica a questão de reputação, né, de como é que você vai... Falamos, exatamente, é o que nós falamos. Acho que a grande tendência separar. é justamente haver algum tipo de separação por reputação de usuário. Isso não vai depender muito do usuário, né? Se você falar, então para isso funcionar, todo mundo tem que aprender noções de responsabilidade, esquece, isso nunca vai funcionar, né? Isso tem que ser uma coisa muito mais mecânica, né? Uma coisa muito mais dirigida pela própria tecnologia. Então é quando você buscar, você já vê os resultados do que você está indo atrás, ordenados por reputação, você já tem um rastreamento do histórico de cada um dos usuários, porque todos nós temos o nosso histórico na rede, né? E você já saber por esse histórico, de alguma maneira qualquer, quem é esse sujeito, se a informação dele tem mais ou menos credibilidade, pelo menos normalmente, pelo menos em média, né, dadas as interações dele, e aí você acaba fazendo uma separação natural. Acho que a grande tendência da web é justamente você colocar uma outra dimensão que foi muito pouco trabalhada nesse tempo. Não é só você abrir quantidade de mídias, certo? Mas você conseguir trabalhar de uma maneira sistematizada com esse mar de conteúdo que chega todo dia, toda hora, todo segundo. Deixa eu dar um exemplo bacana, pessoal, tem um garoto em Porto Alegre que ele chama Felipe. Esse garoto é bem jovem e aí um dia ele mandou um e-mail para Nova York falando assim: eu sou aqui de Porto Alegre e eu quero fazer o TEDx Porto Alegre. E aí esse pessoal de Nova York deu para ele a licença desse TED. Ele fez um evento que a gente não vai ver agora, mas daqui a 1, 2 anos mudou um pouco com o pensamento do Rio Grande do Sul. Porque ele levou lá 30 pensadores para falar de como que a gente pode mudar o que está ali. Levou o verdadeiro Papai Noel brasileiro que é de lá, enfim, levou gente para falar de sustentabilidade. Foi muito bacana esse evento. Aí ele foi um garoto de 19, 20, 21 anos que manda um e-mail para Nova York falando assim: eu quero fazer o evento de vocês aqui, me dá licença? E ele conseguiu. E ele trabalha numa empresa, só que à noite ele organizou esse evento com uma série de processos. O que está por trás disso, pessoal? O que a gente chama de capitalistas sociais. Pessoas que ele não ganhou nada com esse projeto de dinheiro, mas ele ganhou a moeda do século XXI, que é a reputação. E ele, à noite, conseguiu organizar um evento que está mudando talvez um pouco do pensamento do Rio Grande do Sul e do Brasil, e unindo com pessoas que foram os voluntários com ele, que todos eram voluntários, de 20, 22, 25 anos. Então é isso que está em jogo. Que é a mesma coisa quando o Bill Gates e o Warren Buffett fez um jantar com bilionários no mundo falando assim: pessoal, vocês não podem doar 500 milhões para a gente fazer um projeto aí para mudar o mundo? Então assim, esse garoto, esse Felipe, ele tem o mesmo peso hoje nesses capitalistas sociais do que o Bill Gates. Então assim, às vezes você pode empreender, não é só para empreender para montar uma empresa para ganhar dinheiro, mas empreender o que a gente chama de empreendedorismo social, fazer uma coisa para mudar o que a gente está aí. Não concordo com isso, não adianta ficar reclamando, pessoal, a gente já sabe que está errado. Agora vamos fazer a coisa mudar. Então, esse menino que chama no Twitter, ele é o Felipe FR, ele foi um cara que é um exemplo, que foi lá e fez. Tá na hora de botar para fazer, pessoal. Fernanda enviou a seguinte pergunta: como lidar com a geração Y nas empresas? Bom, eu acho que todo o conceito de geração Y é um conceito que talvez precisasse ser um pouco reestudado. E eu vou te falar por quê. Existem pessoas que estão, pelo menos pela sua faixa etária, ali bem dentro, no meio do que pode ser definido como geração Y e que são absolutamente offline. E pessoas que são muito mais idosas, geração alfa, e que são muito mais plugadas. Então, no final das contas, eu não acho que você tenha uma separação por geração. Nasceu de tal data até tal data, então essa é, por natureza, uma pessoa mais plugada. É claro que você vai ter influências do seu tempo, e um tempo que é diferente do que era na década de 70, na década de 60. Mas ainda assim, não sei se dá para você separar tanto em faixas etárias. O que eu acho que no final das contas, vai existir um movimento de digitalização de culturas cada vez mais forte, que eventualmente vai abranger a todo mundo que está ativo no mercado de trabalho. E a única maneira de empresas conseguirem trabalhar com isso, e, novamente, independentemente da geração, né, é se digitalizando e pegando esse mesmo pique, né, entendendo o que esses usuários querem, sejam seus colaboradores, sejam seus consumidores, porque no final das contas há um momento onde isso acaba se convergindo, é um usuário no final das contas, né?
E, enfim, se aprumar, né? Chegar no mesmo pique do próprio usuário, se digitalizar também e quebrar os seus próprios paradigmas. Concordo plenamente. Ser jovem hoje não tem nada a ver com idade. Ser geração Y, Z, W, não tem nada a ver com idade. Tem a ver com quanto você encara as mudanças e absorve elas. E aí, o exemplo, eu tenho um grande amigo de 83 anos de idade, que eu acho ele muito mais geração Y do que alguns alunos que eu tenho na minha sala de aula. Então, enfim, concordo plenamente. Tem a ver com como você encara essa mudança. E a mudança é grande. Mas você falou alguma coisa sobre hiato de gerações, não é? Então você acha que esse hiato não é provocado pela idade? Não é provocado pela idade, ele é provocado pelo como você encara. Por exemplo, se você é um gestor de uma empresa e você acha ainda que o seu estagiário ele está lá para ficar te levando café e água e fazer trabalhos totalmente sem pensamento criativo, você é um gestor do século retrasado. Agora, se você é um gestor que acha que o seu estagiário, que o seu trainee é tão importante quanto o seu diretor, aí você é um cara que entendeu esse mundo. Por isso que eu acho, e começa aqui um manifesto, que assim, eu acho que em todo conselho de grande empresa, de Petrobras, de Banco do Brasil, de Vale do Rio Doce, tem que ter um jovem lá que fale as coisas completamente diferentes do que aquele grupo de pensadores já de outras eras. Está na hora de colocar esses jovens, e aí jovem, nada a ver com idade, jovem de como encara as mudanças, do que fala assim, vamos sair do nosso momento de calma aqui, né, tudo sobre contrato, vamos mudar isso daí. Nós estamos falando aqui sobre toda essa questão tecnológica, internet e tudo mais, e antes de começar o debate, eu até me surpreendi com uma questão colocada tanto pelo Ricardo como pelo Gil, que é o sair do virtual e entrar no real. Então eu queria perguntar para vocês, como é que vocês veem essa geração, as pessoas mais aí sim, de idade, os mais jovens, como é que eles estão lidando com isso, com essa era digital? Vocês concordam com isso? O que precisa ser feito? E você também falou muito de fazer o bem, né? Como é que traz esse fazer o bem do virtual para o real? Ricardo? Bom, no final das contas, você não tem uma pessoa virtual, você não tem uma pessoa física, ou real, né? É uma única coisa. O mesmo usuário que está na web fazendo compras, que está na web se divertindo, jogando, fazendo qualquer coisa, tweetando, é o mesmo sujeito que em determinado momento vai desligar o computador, vai para casa, vai jogar futebol, vai para o cinema, é um único ser, né? Então, no final das contas, é uma mentalidade só que está sendo formada por dois mundos que acabam se convergindo na pessoa, na personalidade dela, né? Então não tem muito isso de uma parcela virtual do pensamento, uma parcela real. É uma única coisa, é um único ser humano que sofre as influências tanto do mundo digital quanto do mundo físico em que ela vive. E ela vai absorvendo essas referências e essas influências na medida que for mais conveniente para ela, ou que tiver mais a ver com a sua própria base de personalidade. Gil, você me surpreendeu até mais porque você disse antes do início do nosso debate que você achava que muita gente jovem precisa também jogar um pouco de futebol, precisa ir à praia, né? Então, fala você agora então sobre essa questão. De novo, eu acho que assim, tá acontecendo uma coisa muito bacana nessa internet. Quando veio o Orkut, era assim, nossa, eu não te vejo desde o colégio, desde o último trabalho, o que você anda fazendo nesses últimos anos? Aí quando vem o Facebook, o Twitter, fala assim, nossa, o que você está fazendo agora? E quando vem o que a gente chama de Foursquare, de Goala, de geolocalização, que até foi a Ju Lima que falou muito disso, ela falou assim, o que você está fazendo agora e aonde? E esse agora e aonde está fazendo com que as pessoas se encontrem. Então a gente está usando o nosso mundo digital para se encontrar mais com as pessoas. A Trendwatch acabou de soltar uma pesquisa dizendo que 77% das pessoas que usam muito o Twitter estão encontrando mais os seus amigos. Tá? Errou quem achou então que o mundo virtual isolaria as pessoas? Que ia isolar. Só que ao mesmo tempo, assim, eu adoro, estou lá todo ano no Campus Party, mas eu acho chocante quando eu vejo ali centenas de jovens só jogando no telão o futebol no videogame. Ok, é muito legal jogar no videogame, mas também vamos uma hora jogar na praça, vamos conviver, vamos uma hora sair da telinha e ver as pessoas, vamos uma hora ver o mundo numa outra janela, sabe? É muito legal ficar na internet, mas é muito legal encontrar as pessoas no tempo real e olhar no olho. Porque quando você twitta, porque quando você fala alguma coisa para alguém, você interpreta como você quiser. Agora, quando eu olho para vocês, é diferente. Então, assim,
Pessoal, não vamos achar que o mundo é só ficar no nosso quarto, ligado no som, na televisão e na internet. Tem um mundo aí lindo acontecendo, sabe? Isso é bacana.